Vocês conseguem ver aí o botão para silenciar Sim. o Eu vou microfone? desligar o meu aqui, só vou ligar quando eu falar. Isso. Então tá, gente. Vai lá, Sérgio, se apresenta. Vamos lá, então. Boa noite a todos. Meu nome é Sérgio. Como profissão, né, formação, eu sou engenheiro mecânico, sou formado pela Faculdade de Pitágoras, atuo no mercado há um tempinho já, porém, tem um tempo também que hoje estou fora do mercado e venho atuando com outras coisas. Hoje eu atuo com desenvolvimento de negócios. E como eu falei, tenho em mente, né, tenho como objetivo maior colocar esse projeto social para rodar. E esse envolvimento com esses grupos, assim como a Arte na Varanda, tem me influenciado bastante, tem agregado muito, tem aprendido muito. Estou aqui para somar com vocês e aprender com vocês também. Obrigada. Isis, por favor. Boa noite, eu sou a Isis. Eu sou designer de unha e tenho um empreendimento, um microempreendimento que eu tenho um estúdio de beleza. E atualmente eu tenho me envolvido mais com o assunto de empreendedorismo. E já tenho até conversado com a Sheila a respeito, que tem me despertado o interesse de fazer grupos, de participar, né, de grupos com outros empreendedores e, de repente, desenvolver aí também um projeto relacionado a isso. Vou desmutar o meu aqui, que senão eu falo com ele mutado, eu esqueço. Obrigada, Isis. Jo, se apresenta, minha amiga. Tá ela falando mutado. Desmuta aí, por favor. Ai, tá bom. Boa noite. Meu nome é Giovani, né? O apelido é Jo. Eu trabalho com lingeries e minha marca é Delas Lingeries. E eu atendo na minha casa mesmo. Eu tenho tipo um ateliêzinho pequeno, mas assim, eu atendo, meu atendimento é personalizado e as pessoas geralmente vêm, né? Eu ligo e um vai falando para outra, né? Então as minhas clientes são mais assim, uma fala para outra e acabou ficando conhecido. Igualzinho agora esses dias mesmo, com essa pandemia, eu fiquei muito assustada porque tipo assim, as minhas clientes vêm até mim. E aí com isso tudo parou. Aí eu fiquei assim, no início fiquei muito desesperada, desmotivada, né? Mas aí aconteceu o seguinte, tem muitas grávidas esse período, né? E aí elas passaram assim, ficaram também, como eu fiquei assim apertada, elas também ficaram, porque não, ela tudo fechado, onde elas iriam comprar peças para ir para a maternidade. Aí elas me procuraram, quer dizer, me ajudou bastante, porque uma falou para outra, vi novas clientes, porque uma foi falando para outra, então minhas clientes é mais assim. E é um trabalho que eu gosto muito, gente. Não vou falar muito, porque eu não sou muito bem de falar, fico meio tímida, tá? Mas é isso. Só. Obrigada, Jo. Não é muito bem de falar só aqui na tela, né? Presencialmente, vai se soltando, né, minha amiga? Shirley, pode se apresentar? Boa noite, me chamo Shirley, sou de São Mateus. Eu tive uma loja, uns 5 anos atrás, eu fechei. Fiquei com ela no mercado uns 10 anos, mais ou menos, fabricando ideias. Era fábrica, né, e loja de peças em madeira, em MDF. E aí eu dei uma parada, tem 5 anos já que eu parei. Foi por necessidade, assim, precisava cuidar da minha família, tirar um tempo, né? Porque com o comércio a gente atende o cliente, né? E os de casa vai ficando. E eu já estava já há 10 anos nesse ritmo, me dedicando muito ao trabalho e a minha família ficando de lado. E aí foi necessário eu parar esse período. E agora, né, creio que depois que esse período mais crítico, né, passar, eu retome
volto com a loja. Depois de 5 anos, reabri. Continuar, né, com produção em madeira, mas não com uma fábrica tão grande, né, assim, uma produção tão grande como era. Vou reduzir um pouco para que eu não erre, né, pratique o mesmo erro, me sobrecarregar de trabalho e aí conseguir conciliar casa e trabalho. É a expectativa para frente. Tá bom, obrigada, Shirley. Vamos passar para a Fabrícia. Boa noite a todas e todo. Temos o Sérgio. Bom, eu sou Fabrícia Turbay. Vocês vão ver aí que o meu telefone está ainda em Curitiba, porém eu retornei para cá. Eu me especializei em algumas áreas, tá? Eu sou a coach de liderança integral. Eu trabalho com auditoria interna, gestão de projetos, gestão de planejamento estratégico, gestão de riscos e treinamento de desenvolvimento sistêmico, tanto na área pessoal quanto na área profissional. Então, se algum de vocês estiverem precisando de algum apoio, tá? Podem contar comigo para falar sobre seus projetos e eu vou poder estar junto com vocês para ampliar a ideia do projeto de vocês, tá bom? Eu posso estar fazendo por vocês, eu tenho certeza que vai ter um diferencial na vida de cada um. Obrigada, Fabrícia. Agora eu vou passar para a Fernanda. Fica à vontade, Fernanda, para falar com a gente. Se apresenta, por favor. Conheço o Fernando já tem um tempinho, né? Já tem É um verdade, né, tempinho. Sheila? Faz bastante tempo. Bastante tempo. Fico feliz que você esteja aqui com a gente. Já vem acompanhando o seu trabalho, admiro muito o seu trabalho. E obrigada. Fique à vontade de se apresente para os nossos amigos. Tá bom. Galera, boa noite. Meu nome é Fernanda Alves. Eu sou psicanalista, também sou coach, né? Então, trabalho autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Também trabalho com análise de perfil comportamental. Normalmente, eu trabalho mais com grupos de mulheres. Eu sigo uma linha aí no estilo de vida saudável, onde a gente tem que equilibrar o corpo, a mente, a alma, o espírito. E essa pandemia ela veio justamente para fortalecer tudo isso, né? Para fazer a gente parar um pouco com o nosso corre-corre e priorizar o que realmente se faz necessário nas nossas vidas, não é isso? Eu acho que cada um de nós aqui tem um pouquinho para falar sobre esse start, né, que é de uma nova vida, de uma nova percepção, de um novo olhar, que essa quarentena, o isolamento social e essa pandemia do coronavírus veio nos mostrar. Então, nem tudo é choro, né? Nem tudo é lágrima. Nos trouxe uma nova forma de enxergar as coisas. Então, por exemplo, eu ouvi a Sheila falando, né? Que tinha um projeto totalmente presencial, mas que aí se viu obrigada a fazer um online. E olha que legal, alcançou muito mais pessoas, né? É uma nova oportunidade. Quantas pessoas lá fora, de repente, o Arte na Varanda pode alcançar? Né? Não só nós aqui no estado do Espírito Santo, mas lá em São Paulo, BH, Rio de Janeiro, enfim. É uma grande oportunidade. E nas nossas áreas também, mesmo que talvez profissionalmente a gente esteja um pouco ainda ansioso e não sabe ainda o dia de amanhã, mas emocionalmente e pessoalmente, né, enquanto pessoas, muitas coisas já mudou, eu tenho certeza. Nosso jeito de ser, de olhar a família, de estar com a gente mesmo. E aí a Sheila me procurou, me fez esse convite para o Arte na Varanda. Eu também confesso que já vim acompanhando vocês, só que por essa questão do tempo, do presencial, às vezes você marcava num dia que eu não estava, estaria numa outra reunião, então assim, nunca coincidia para eu estar nos encontros de vocês. E quando veio essa oportunidade do online, eu vou confessar para vocês, essa visão do online para mim tem sido maravilhosa.
porque a oportunidade de a gente fazer os atendimentos online, né? Tanto na minha área da psicanálise, da terapia, tanto as minhas pacientes quanto as clientes de coach também, elas têm adorado, amado, porque facilita. Você não perde o tempo com translado, né? Você está na sua casa, no conforto da sua casa ou do local que você escolhe para estar, e é tudo muito mais rápido. Às vezes tem o contratempo do Wi-Fi e tal, mas é tudo muito prático. E essa opção da gente alcançar pessoas mais distantes, isso é muito legal. Eu tenho tido a oportunidade de atender pessoas fora do estado, né? E essa ferramenta da internet, do Instagram, sabendo usar, elas são fantásticas. E aí a Sheila me procurou e a gente começou conversando, né? Vamos trazer qual o tema? Aí eu pensei, poxa, eu acho muito importante, e compartilho com vocês aqui, essa questão do trabalhar a nossa ansiedade nessa época de isolamento social. Porque não sei vocês, mas o meu isolamento social começou a partir do início de março. Acho que foi a segunda semana de março, dia 11, alguma coisa assim. Foi a segunda semana. Isso. Foi na segunda semana. E aí, no início, né, a quarentena ela tem várias fases, né? Tem aquela fase de, opa, o que está acontecendo? Não, vamos fazer, está falando assim, está falando, vamos fazer assim. Aí depois vai para aquela fase, né, de um pouco de raiva, eu estou aqui presa, não consigo fazer nada. Depois vem a fase do medo, depois vem a fase da negação, não é tanto assim, aí não precisa ser assim, enfim. São várias questões, e aí as nossas emoções elas ficam afloradas, vem o medo, vem a tristeza, vem a angústia, vem uma euforia do nada, e a gente às vezes não sabe, não entende muito bem e fica nessa questão desse desequilíbrio emocional. Então, como lidar com a nossa ansiedade em época de coronavírus, em época de quarentena? Como lidar com o isolamento social, né? E muitas vezes a gente fica assim, fala para nós mesmos, não, vou fazer assim, vou fazer assado, vou manter minha rotina, mas chega um momento que dá aquela certa angustiazinha, né? Dá aquela sensação, tá, e aí? Vou viver minha vida inteira assim? Então, vamos lá. Primeiro, ansiedade. Esse termo ansiedade, muitas pessoas têm abordado, né? E aí, às vezes, a gente vê a ansiedade como algo ruim. Nossa, porque fulano é muito ansiosa, porque não pode ser assim. A ansiedade, num certo grau, ela faz parte de uma vida saudável. Porque se a gente não tiver um certo grau de ansiedade, a gente não vai para frente, não evolui, não procura crescer, não procura resolver aquele problema. Então, a ansiedade, num certo grau, ela é benéfica, ela faz parte da nossa vida, né, do nosso corpo humano, do nosso dia a dia. Por quê? Porque a ansiedade, ela libera, quando nós estamos ansiosos, o cérebro, ele libera o cortisol. E o cortisol e a adrenalina. O cortisol em excesso, ele é ruim, porque ele abaixa a nossa imunidade. Mas, num certo grau, e a adrenalina, eles fazem a gente funcionar. Por exemplo, se a gente tem medo, cobra, né? Quem não tem medo de cobra, gente? Sendo venenosa ou não? Então, assim, aparece uma cobra na nossa frente, vai gerar um estresse, vai gerar uma ansiedade. Isso é bom, porque aí o corpo produz adrenalina e a gente, corre. Atividade física, a adrenalina é produzida para você fazer aquela atividade, para você correr, para você sair daquele lugar. Então, nesse caso, é saudável. Percebe a diferença? Sentir um certo grau de ansiedade numa mudança de emprego, num local novo que você vai morar, em coronavírus, sentir um certo grau de ansiedade, ok, é natural, é normal. A ansiedade ela se torna crônica ou ela precisa de um profissional para tratar essa pessoa e conduzir lá no caminho que volte ao equilíbrio dela emocional, quando essa ansiedade começa a nos paralisar. A gente, por muita ansiedade, medo, a gente não consegue mais sair de casa, não consegue dar um rumo na vida, tudo não vai para frente. Então, com relação a isso, aí sim, aí essa pessoa tem que procurar realmente um profissional. E às vezes o grau de ansiedade é tão grande que vem os sintomas, né?
É muita dor de cabeça, é enxaqueca, é náusea, começa a aparecer na pele, né? Manchas, e aí o corpo somatiza. Então, há necessidade de se procurar um profissional quando essa ansiedade fica realmente exorbitante. Então, só queria deixar claro o que realmente é ansiedade. Tem aquele grau bacana que se faz necessário para a gente andar, progredir, mas quando fica demasiado, aí sim se torna algo maléfico e deve se procurar realmente um profissional da área da saúde mental, seja um psicanalista, seja um psicólogo, para te conduzir a baixar esse nível de estresse, a mostrar para você estratégias ou mudança de comportamento, né? Trabalhar no seu inconsciente, da onde que vem essa ansiedade muito grande, por que se comportar assim, esses pensamentos, por que são assim? Porque às vezes está lá atrás, lá no fundo do inconsciente, que você nem sabe por quê. E aí se faz necessário um profissional de psicanálise para poder trazer isso de volta à sua memória e você, diante disso, conseguir reconhecer, se autoconhecer e saber, poxa, se acontecer isso, eu vou ficar assim. Eu quero ficar assim? Não. Então, eu vou tomar atitudes, ferramentas, estratégias comportamental para que eu possa, de uma forma consciente, porque enquanto está inconsciente, a gente fica sem direção, percebe? É como se a gente não soubesse o que está acontecendo. Aí fica em desequilíbrio emocional, a vida não anda e você não sabe, não se conhece, não sabe o que está acontecendo. Agora, quando vem a consciência, você tem o poder de decisão e o poder de escolha. Não, eu não quero mais ser assim. Então, eu vou procurar evoluir nessa parte aqui. Vou me autoconhecer para conseguir dominar essa parte minha aqui que não é legal para mim, não me faz evoluir. Então, o processo de autoconhecimento ele é muito importante por causa disso, porque te dá ferramentas, você se conhecendo, você consegue saber quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, o que desequilibra, né? Quais são as suas emoções que ficam afloradas em determinadas situações, como ter essa gestão emocional adequada, vai trazer um bem-estar, tanto emocionalmente, quanto profissionalmente, quanto em relacionamento familiar, enfim. Eu costumo falar que o autoconhecimento é vida, né? Quando você se conhece, você consegue lidar melhor com a direção da sua vida e o barco anda melhor. Mas então vamos lá. Como lidar com essa ansiedade? Eu separei alguns tópicos práticos, estratégicos para o nosso dia a dia, para essa questão da ansiedade, entre aspas, normal, natural, em época de isolamento social. Volto a falar, a ansiedade excessiva, ela é um transtorno, ela faz parte do pacote da saúde mental. Virou um transtorno, se faz necessário uma equipe multidisciplinar, um psiquiatra, um psicólogo ou um psicanalista, para tentar trazer essa pessoa e abaixar esse nível de ansiedade. A ansiedade que nós vamos falar aqui é a ansiedade no âmbito ainda considerado natural, mas que se a gente não olhar para ela de um olhar mais carinhoso, mais afetuoso, mais atencioso, ela pode tender a crescer para um transtorno, percebe? Então, vamos controlar essa linha aqui nossa para que a gente possa passar por essa pandemia e esse isolamento social da forma mais equilibrada possível. Fazer o nosso melhor. Ninguém é perfeito. Buscar a perfeição traz uma frustração a cada dia. Então, é a gente se conscientizar que somos únicos, cada um tem o seu tempo, cada um de nós tem o seu momento. Então, o que a gente pode fazer no aqui e agora é passar por essa época de quarentena da melhor forma que cada um de nós podemos fazer conforme a vida de cada um, sem se comparar a ninguém, a grupo, a família. É você com você, nós conosco mesmo. E aí tudo vai bem. Porque quando a gente está com a mente equilibrada e com a gestão emocional equalizada, pode acontecer tudo lá fora, mas a nossa resposta vai ser sempre visando o nosso bem-estar. Quando a gente visa o nosso bem-estar, tudo fica tranquilo. E aí tem aquela lei, né, maravilhosa da vida, que é a lei
Alguns falam lei da semeadura, outros falam lei do retorno. Aquilo que a gente semeia, a gente planta, a gente colhe, não é isso? Aquilo que a gente oferece para a vida, retorna para a gente. Então, assim, quando a gente emite leveza, equilíbrio emocional, né, tranquilidade, paz, o que a gente vai colher? Exatamente isso. Então, é trabalhar isso para que tudo fique de uma forma mais equilibrada possível. Alguém quer falar alguma coisa? Se alguém de vocês tiver alguma dúvida, desliga o microfone, liga o microfone e fala, né? Pode ser, Sheila? Você quer fazer a moderação? Eu não tenho dúvida, não. Eu só quero mesmo assinar embaixo de tudo que você está falando, porque eu já faço terapia, já vai fazer uns 3 anos, e é isso mesmo. E eu faço terapia por conta de sofrer com ansiedade. Terapia é vida, né? Eu costumo falar que a terapia é uma manutenção preventiva. Por exemplo, se eu tivesse, eu tenho uma filha de 12 anos, né? E eu já coloco ela para fazer terapia porque eu vejo que é uma manutenção preventiva. Se eu tivesse entrado na terapia com 12 anos, muita coisa da minha vida não tinha acontecido. A gente consegue ter uma gestão melhor, a gente visualiza melhor as coisas aqui fora, né? Porque a gente se conhece. Então, assim, eu costumo falar, manutenção preventiva, faça terapia. É, muito bom mesmo. A verdade. Fabrícia queria falar também, parece, né, Fabrícia? Bom, Fernanda, é super interessante você tocar nesse assunto da ansiedade, porque nós sabemos que ela faz parte da nossa vida, dos nossos projetos, da nossa jornada, né? Eu tenho uma filha de 22 anos e ela também teve essa ansiedade para entrar na faculdade. Tanto eu também, né, que eu sou uma profissional autônoma, também gera ansiedade. Isso é com todos nós, com certeza. Sim, é natural. Agora, claro, o fato da gente ter a consciência que a ansiedade faz parte da nossa vida, isso aí já é o primeiro ponto. Agora, o segundo passo é o quê? O que eu acho importante? Cada um anotar o que te traz ansiedade. Você desperta na consciência o que está fazendo isso na sua vida. Exatamente. Né? Eu acho super importante. Então, o que você está falando, assim, é nota 10, tá? Parabéns. Exatamente. Obrigada, bacana. E eu vou pegar o seu gancho, e esse processo de anotar, Fabrícia, entra justamente no processo da gente se conhecer. Porque, por exemplo, vamos falar, eu não me conheço, eu não sei o que me desequilibra, eu não sei o que me faz mal, eu só sei quando acontecem algumas coisas, eu fico mal, eu fico para baixo, eu não sei. Vocês já se pegaram assim em algum momento? Ah, não sei o que está acontecendo, não estou legal. A gente não sabe definir, a gente não está legal. É porque ainda não se conhece. Aí, quando você entra no processo de análise, sabe, da terapia em si, aí você vai, assim, porque o ato de falar, quando a cura, ela vem pela fala. Então, a gente costuma abordar o seguinte lema, falar, elaborar e ressignificar. Falar, elaborar e ressignificar. Porque o ato de você falar, o seu inconsciente, às vezes, traz questões, traz palavras, traz valores que você nem sabe por que você falou. Mas aí o ato de você falar, você pensa, realmente aconteceu isso, eu fiquei daquele jeito. E aí é natural, não é algo rápido, né? Mas a terapia, ela demanda um tempo, mas é uma cura, sabe? É uma cura, assim, eu costumo falar que aquele ponto, aquela angústia que você trouxe, você não retrocede mais, é dali para frente. E a gente vai tratando vários outros pontos, né? Então, esse gancho que você trouxe foi bem bacana. A gente consegue anotar e perceber quando a gente se conhece. E aí é de suma importância o processo de análise e a terapia para você se conhecer. E aí, se você tem esse domínio de ir lá, anotar, ressignificar. O que é ressignificar? A dor não foi embora. O trauma não vai desaparecer. Aconteceu, está acontecido. O que vai acontecer? Você vai passar a olhar aquela situação com outro olhar. Não dói mais. Você aprendeu com aquilo. Então, você ressignifica. Poxa, aconteceu isso, mas olha quanta coisa que eu evoluí depois que esse problema aconteceu. Essa pandemia, por exemplo, quanta coisa nós já estamos vendo que melhorou, que está melhorando por conta dessa pandemia. Coisa boa, não sei se vocês observaram.
Alguns posts eu tenho visto como é que fala, gente? De sites confiáveis e tal. A natureza está limpíssima, né? São Paulo está lá com aquela... O pessoal está conseguindo ver o céu de São Paulo. Uma amiga minha mandou uma foto da praia onde ela passou a Páscoa ano passado e a Páscoa esse ano. O ano passado a praia cheio de lixo, o mar revolto, a areia, sabe? Horrível. A foto desse ano a praia estava limpíssima. O céu azul, o mar limpo. O monte do Himalaia não conseguia se ver o pico dele branquinho lá da cidade. Hoje já tiraram uma foto e mandaram, né, para os sites do mundo inteiro. Está lá limpinho. Coisa boa isso. E fora outras coisas. Uma mãe me deu um testemunho de que, uma experiência dela, trabalhava muito, saía de casa cedo, chegava em casa à noite, quase não conversava com o filho. Hoje, ela falou que ela conhece o filho de 14 anos. Ela conhece muito mais o filho hoje, em 30 dias que os dois estão em isolamento social, do que durante todos os 14 anos dele. Porque a vida corrida não tinha tempo dela sentar e conversar. Então, hoje eles estão tomando café junto, almoçando junto, trocando ideias juntos. E o filho falou a mesma coisa, que tem sido muito bom. Então, quanta coisa boa. O que a gente pode tirar disso tudo? Qual o olhar que eu posso ver para tudo isso que está acontecendo? Porque quando a gente olha, e aí eu pego a sua fala, Fabrícia, de falar se apegar no positivo, o que de bom eu posso tirar disso tudo? Porque se a gente ficar com a nossa mente lá no passado, por conta do isolamento eu não consigo passear, por conta do isolamento eu não consigo ir na praia no dia de sol. Se você ficar só remoendo as coisas tristes, você percebe que só de falar o coração já aperta, já fica uma sensação ruim, um peso, um fardo. Agora, se você acorda e fala assim, nossa, que céu lindo, que sol gostoso, olha essa planta como está bonita, olhar para o seu jardim, sabe, regar o seu jardim, regar a sua... Se não tem jardim, se mora em apartamento, sempre tem um espaço assim que tem umas plantinhas, sabe, trabalhar a gratidão, tudo isso muda. Volta a falar da lei do retorno. Aquilo que a gente manda para o universo manda para a gente de volta. Isso é fato. Não tem como a gente contestar, sabe? Eu costumo falar com algumas pessoas assim, a lei da gravidade. Todo mundo sabe que ela existe, né? Você consegue mensurar, apalpar? Não. Você sabe que se jogar alguma coisa para cima, vai cair. Então, você acreditando ou não, a lei da gravidade existe. Essas leis, essas regras de ouro da vida, as leis da vida, a lei da semeadura, a lei do retorno, quer a gente acredite ou não, elas existem. Independentemente de você acreditar ou não, isso vai acontecer. Então, é na mesma proporção. Se você é uma pessoa negativa, se você é pessimista, se você só fala mal, se você só reclama, é essa vida que você vai viver. É uma vida de reclamação, é uma vida de tristeza, é uma vida de discórdia. E aí você fica ratificando sempre essa vivência e fica pensando que as coisas não mudam. Olha, eu não falei que ia acontecer isso, mas vai acontecer. Se é isso que você emite, vai acontecer. E aí a gente pega bem assim, nossa, mas aquela pessoa é sortuda, né? Tudo de bom acontece com aquela pessoa. Vai olhar para quem é aquela pessoa. Extremamente positiva, batalhadora, mesmo nas adversidades, está pensando lá em cima, que vai vencer, que vai conseguir. E é isso que ela planta para ela, e é isso que ela colhe. Então, não é questão de sorte, é questão de perspectiva. É questão de saber aonde você está focando o seu objetivo, a sua meta. Sabe? O ato de reclamar reclamar. Você está chamando de novo essa desgraça para a sua vida. Então, você fica falando mal de uma coisa o tempo todo. Você está falando 2 vezes, está chamando ela 2 vezes. E o ato de agradecer é também chamar só que a bondade, o amor, a bênção, coisas boas. E aí, gratidão, em tudo dai graças, né? Como a Bíblia fala, em tudo dai graças. Isso aí está lá atrás, desde os princípios bíblicos. Então, hoje tem se falado muito de gratidão. Mas estava lá atrás, o que é gratidão? Agradecer nos mínimos detalhes. Agradecer que eu tenho esse copo de água aqui, ó que legal, eu tenho um copo de água, estou com sede, vou tomar. Agradecer porque eu acordei com vida, mesmo em tempo de coronavírus. Graças a Deus que eu tenho uma casa, um lar, onde eu posso me acolher. Mudança de percepção, ressignificar.
Eu tenho visto muitas pessoas reclamando, nossa, eu não aguento mais ficar em casa, eu quero ir para a rua, eu quero ver gente. Gente, não é olhar nossa casa, né, o nosso aconchego, como uma prisão. E sim olhar com olhos de amor. É o meu refúgio, é o lugar que me protege, é o lugar onde tem amor, onde a minha família está. Quantas pessoas lá fora não têm um lugar de proteção? Como que essas pessoas estão vivendo? Como que essas pessoas estão protegendo? Então, é ter uma nova visão, uma nova percepção. Tudo agradecer. Então, em tudo dar graças. Até essa pandemia, agradecer pelo que ela veio, porque a natureza está melhor, nós, enquanto seres humanos, estamos melhores. A gente estava num caos, enquanto relacionamento interpessoal. Cada um querendo crescer, maior produtividade, ganhar mais dinheiro, né? As relações pessoais estavam assim, minimizadas em termos de tolerância, amor ao próximo, fraternidade, né? Estavam assim, bem lá embaixo. Era cada um por si, cada um crescer mais do que o outro, vencer mais, não estava assim? E hoje a gente pode observar que nós somos todos interligados. E que não tem cor, não tem raça, não tem situação financeira diferente. Não existe isso. Você pode ser branco, preto, amarelo, heterossexual, homossexual, pode ser rico, pobre. O vírus pega qualquer um. Então, se eu não tenho a minha responsabilidade social de ficar em casa, eu vou impactar na pessoa que está lá fora. Pode ser rica, pobre ou não. Pode ser do meu meio social ou não. Eu vou atingir. Assim como cada um que está lá fora também me atinge. Então, somos todos interligados e conectados. Então, esse momento veio para a gente refletir que nós precisamos uns dos outros, sim. Não podemos nos enganar. Tá bom? E aí eu separei, então, alguns tópicozinhos que a gente pode lidar no nosso cotidiano. E aí, eu acho que alguns de vocês já estão empregando, mas eu acho que vale a pena a gente reforçar. Posso prosseguir? Vocês querem falar alguma coisa? Posso, Não, né? pode prosseguir. Então, bora lá. Bom, no início desse isolamento social, e até hoje, né? Se a gente não se cuidar, é uma enxurrada de informação, não é isso? Pode ser fidedigna ou não. Os grupos de WhatsApp, então, cada hora aparece um link que fala de uma coisa aqui, outra coisa ali, e aí envolve questões políticas também, e aí tá aquela coisa. Quem já sabe que é ansioso naturalmente, o que a gente tem que fazer? Evitar um pouco. Não é a gente ficar, como é que é a palavra? Sem querer ter conhecimento nenhum, informação nenhuma, não é ficar bitolado. Mas a gente vai colher as informações necessárias. Quais são as informações necessárias? O que é a pandemia? O que a gente já sabe, né? Como evitar? Agora o Estado decretou que a gente tem que usar as máscaras da rede da Cruz de Vitória. Então, assim, colher as informações necessárias, pronto, acabou. A gente ficar o tempo todo ali, chega uma notícia, você vai lá e vê que não sei o que fica no jornal 24 horas, vocês concordam comigo que a ansiedade vai aumentar? Então, como lidar com a ansiedade em tempos de quarentena? Um ponto, evitar informação excessiva. Colha somente aquilo que é necessário, que você precisa saber para se manter informado, num grau saudável. Passou daquilo é desnecessário. Porque ficar remoendo uma coisa vai gerar uma ansiedade, beleza? Então, assim, tomar cuidado com a quantidade excessiva de informação. Colhe o necessário, pronto, acabou. Tá? Por exemplo, tínhamos uma rotina lá fora, a gente acordava, tomava café, ia trabalhar, alguns iam treinar, cada um tem a sua rotina pessoal. Agora estamos todos em casa. Uma regrinha que eu fiz aqui em casa, eu com a minha filha, é manter as nossas rotinas. A única diferença foi o que eu falei com ela. A única diferença é que a gente não está saindo. Não está indo para a rua. Mas a nossa rotina a gente consegue manter em casa. Por que é legal manter uma rotina equilibrada? Porque como que a nossa mente funciona?
Quando a gente está com a rotina bacana, o corpo se sente equilibrado, tá legal, a mente se sente segura, então não produz excesso de adrenalina nem cortisol. Vai produzir serotonina, dopamina, que são hormônios do bem-estar, da vida em equilíbrio, e aí fica legal. Se você começa a sair da sua rotina, o corpo e a mente entendem que tem algo errado, tem alguma coisa estranha. E aí, lentamente, vai aumentando esses índices de cortisol e adrenalina. E aí você fica naquela sensação sempre de euforia. Já percebeu quando a gente sai da rotina e demora a voltar, como a gente fica assim meio desorientado? É por conta disso. Então, assim, manter a sua rotina, igual a Letícia, tá? A escola dela preparou as aulas online, então ela continua acordando no mesmo horário, 7 horas da manhã, estuda até meio-dia. Então, assim, ela consegue manter a rotina da escola dela. Eu consigo manter a minha rotina que eu tinha de manhã também, e à tarde também. Então, assim, nada teoricamente, né, entre aspas, mudou. A única coisa que mudou foi, agora a gente não sai de casa, a gente faz tudo em casa. Mas os horários a gente tende a manter. Então, o que eu sugiro para vocês? Tentar manter essa rotina de vocês, né? Eu não sei como é que é o cotidiano e a vida diária de vocês, mas tentar manter. Se vocês treinavam pela manhã, iam à academia, ter uma consciência corporal, treine em casa, faça alguma atividadezinha em casa. Mesmo porque a atividade física, ela não é só... Isso também foi uma coisa que desmistificou com relação à pandemia. Muitas pessoas achavam que a atividade física só para você manter o corpo magro, ou ficar saradão, ou ficar saradona, não é isso? Não. A atividade física, ela ajuda. Mas a atividade física, ela vem principalmente porque ela é a principal ferramenta de produção de serotonina no nosso cérebro. E a serotonina é o hormônio que combate o estresse, que combate a depressão. Normalmente, as pessoas depressivas têm um índice de serotonina muito baixo no cérebro. E aí, a medicação que elas tomam são remédios que elevam essa produção de serotonina no cérebro. Então, a atividade física é um ótimo remédio para trazer satisfação pessoal, bem-estar, saúde. Então, se vocês já praticavam na rua, na academia, tentem praticar em casa, né? Tentem que seja um abdominal, que seja um polichinelo, que seja uma corridinha parada, que seja uma pular corda, enfim. Que seja dançar, se vocês dançavam, participavam de alguma academia de dança, dança em casa. O importante é mexer o corpo para liberar serotonina e dopamina. Beleza? Então, assim, manter uma rotina reduz o índice de ansiedade nas nossas vidas. Tá, por exemplo, tem pessoas que falam assim, mas estou ficando entediada, já fiz um monte de coisa, as coisas normalmente que eu faço, estou ficando entediada. De repente chegou o momento de desenvolver uma nova habilidade. Sabe, aquele curso, igual o Sérgio falou, né, que tinha um projeto para colocar em prática, não tinha tempo, e agora ficou desempregado e agora está com tempo de colocar esse projeto para frente. Quantos cursos que de repente a gente queria fazer, online mesmo, e a gente não tinha tempo para fazer? Ou mesmo que a gente não tinha curso para fazer, aproveitar esse momento para desenvolver em alguma parte da nossa vida, sabe? De repente aquele meu curso de inglês tá lá atrasado há um tempão. Eu vou separar um tempo agora e vou me especializar no inglês. Escolha alguma atividade, algum hábito novo, sabe? Alguma habilidade que vocês queiram aprender, alguma competência a mais. Eu acho que o momento é esse. Algum hobby novo, não sei, alguma coisa artesanal, não é, Sheila? Desenvolver nesse sentido, enfim. Eu acho que esse momento é um tempo que a vida está nos dando para a gente ampliar os nossos horizontes, seja em qualquer área das nossas vidas. Não quer dizer que aquilo que eu quero para mim é que você tem que querer, mas olhe dentro da sua perspectiva, do seu estilo de vida, o que você pode ampliar, o que você pode ressignificar, o que você pode evoluir. De repente, eu não estava sendo tão paciente com a minha família, né? De repente, eu não estava sendo tão tolerante, de repente, eu estava achando que eu estava bacana, mas não estava isso tudo. Olhar para a família, como que eu posso ajudar mais a minha família? Como que eu posso ser melhor para a minha família? Como que eu posso contribuir
para que a gente possa passar por essa situação de uma forma mais harmoniosa, mais afetiva, mais leve. A gente não precisa se cobrar tanto, sabe? Às vezes a gente vê assim no Instagram, nas redes sociais, uma alta produtividade, né? E a gente se cobra assim, poxa, fulano está fazendo isso, ciclano está fazendo aquilo, eu tenho que fazer. Não! Vamos acolher a nossa imperfeição, somos todos imperfeitos. Então, assim, acolher essa nossa imperfeição e falar, o que eu posso respirar fundo, o que eu posso melhorar no meu tempo, no meu estilo de vida? Como que eu posso ser mais leve? Como que eu posso passar por essa quarentena de uma forma mais harmoniosa? E aí, a gente sempre sabe, o inconsciente sempre vai trazer à nossa memória algo bacana para a gente lidar, para a gente desenvolver. De repente, você está com aquele livro que você começou há um tempão lá atrás e parou, está lá esquecido. Pega esse livro, vai ler. Às vezes, sai um pouco também da nossa visão profissional, né? Às vezes a gente se pega só lendo, só assistindo, só fazendo coisas que dá dentro da nossa área profissional. Ótimo, faça isso. Mas para o seu lazer, para aliviar um pouco a mente, tira uma parte do dia, ou não todo dia, mas um dia da semana, ou meia hora daquele dia, para fazer uma coisa diferente. Nada a ver da sua vida profissional, sabe? Tipo assim, um artesanato, um filme de comédia. Gente, não tem coisa melhor do que se a gente está meio para baixo, pegar um filme de comédia, mais bobo que seja, e ria. Ria muito, gargalhe, porque o fato de rir também libera a serotonina. E aí você vai ver que depois que você assiste aquele filme que você riu de morrer, você vai estar mais leve, mais tranquila. Então, assim, às vezes sair um pouco da rotina é legal. O ócio produtivo é legal, faz bem. A gente não tira o domingo para descansar? É necessário. Porque algumas pessoas estão tendo a tendência de emendar uma coisa na outra. Como não está saindo de casa, né? Todo dia, igual ontem. Ontem eu esqueci que era feriado. Alguém falou para mim, 21 de abril é o feriado? Como assim? Aí que eu fui me tocar que era feriado, né? Porque a gente está nessa rotina de em casa, a gente não se liga muito. Então, assim, se dê esse tempo necessário para refletir, para se perceber, para se acolher, sabe? Respire sim a família de vocês, sabe? Fernanda, enfim. Oi. Assim, aproveitando o seu gancho, né? Tá. O que acontece? Nós temos todos praticamente a mesma idade, né? Tá todo mundo nos 20 e poucos anos aí, né? Ai. Vou até deixar no mudo de novo. Mediante a nossa cultura eu vou me gabar, tenho 28. Aí, tá vendo? Poxa! Enquanto eu posso, eu tenho que aproveitar, né? É isso aí. Você tá certa. Então, assim, mediante a nossa cultura educacional aqui no Brasil, nós nunca tivemos a oportunidade de trabalhar com a gestão do tempo. E muitas pessoas se tornam ansiosas pela falta desse conhecimento. Então, existem ferramentas para a gente trabalhar com a gestão do nosso tempo, que vamos conseguir fazer tudo o que a gente precisa, vamos solucionar várias questões, não é verdade? Então, assim, hoje a gente tem essa oportunidade, hoje temos essa ferramenta. Você é uma profissional que você sabe muito bem isso. Obrigada. Os outros que estão aqui, né? De repente, para eles é novo a gestão do tempo. Mas, gente, para tudo a gente tem solução. Tudo. Exatamente. Então, busquem informações, se capacitem, busquem profissionais, porque nós temos a solução em nossas mãos. Tá? A ansiedade, às vezes, não é que você vire e falar, eu estou ansiosa. Não, a ansiedade é algo muito sério. Não é brincadeira. E, às vezes, a sua falta de gestão do tempo, não consegui fazer nada durante o dia. É porque você precisa desse novo conhecimento, adquirir novas habilidades. E, para isso, a gente tem como. Entendeu? Essas dicas da Fernanda estão sendo maravilhosas, porque envolve o seu intelectual, envolve a sua saúde, o seu emocional, a sua família mesmo. Então, assim,
Nota 10, Fernanda. Você está sendo muito clara, sabe? Estou Obrigada. gostando muito. Espero que todos estejam olhando com a mesma visão e tudo que ela fala é para o nosso benefício. Exatamente. É interessante, assim, o que a Fernanda está falando, quando a questão da rotina, como é importante ter, para você ter até um resultado no seu dia, né? Você trabalhar com a rotina. É engraçado que começa assim, até no meu primeiro momento do dia. Eu acordo, levanto, vou escovar o dente, trocar de roupa e arrumo a cama. Só o fato de fazer isso, para mim, já desperta em mim o meu iniciar. Porque eu preciso, né, deixei a cama arrumada, eu sei que a partir daí eu tenho uma outra coisa para fazer na evolução do meu dia. E se você não faz isso, parece assim, parece que o tempo parou na cama, né? Se você, a sensação que eu tenho, né? Se eu não faço, parece que eu não consigo dar o passo seguinte. Uma coisa simples, né? É igual a questão do treino, né? Que eu nesse período de quarentena, estou tendo dificuldade. Eu não consegui manter meu treino. E eu treinava de manhã, nesse horário de manhã. Deixava as coisas arrumadas, a cama, o café, tudo, saio. Treinava 7 horas, 7h15 da manhã. Não consigo manter o treino mais como era antes, né? Mas por quê? Porque aí eu desviei o foco, né? Daquilo que eu fazia naquele horário, eu estou fazendo uma outra coisa. Exatamente. E aí, como que é importante a rotina para que você mantenha a sua produtividade, né? Para que você tenha resultado. E aí, a questão também de você ficar atento, né? A gente está em casa todo dia. Aí parece que todo dia, ou todo dia é segunda, ou todo dia é terça, ou todo dia é sexta, ou todo dia é domingo. Aí igual segunda-feira, que era o dia a gente colocar lá no grupo, né? Quem quisesse colocar sobre o seu trabalho. Eu simplesmente esqueci que era segunda-feira. Para mim, assim, né? que segunda-feira, que dia era um dia como se fossem todos iguais, né? Mas assim, isso porque, por exemplo, eu estou numa atividade dentro de casa. Agora, quem está numa atividade que sai de casa, aí acaba, acho que, conseguindo ter mais essa separação. Essa noção mesmo. ainda, né? Sim. Mas às vezes, igual você falou, ontem era feriado, você nem percebeu que era feriado. Às vezes Não, acaba passando despercebido, porque a gente está fazendo tudo dentro de casa, né? O que fazia fora. Então, às vezes, a gente parece que desconecta com o calendário, né? Você vai fazendo eu sabia o dia. Eu sabia que era segunda-feira, mas eu não linkei que era assim, 21 de abril, né? Tiradentes, feriados, essas coisas. Eu falei assim, tá. Aí eu falei assim, com a Letícia, minha filha, você vai ter sua aula? Que hora você vai ter que acordar? Que eu sempre perguntava na noite anterior. Ela, não, amanhã é feriado. Aí ela acordou, eu falei, Letícia, sua aula. Ela levantou, ligou o computador e foi ter a aula. Chegou lá, não apareceu ninguém na sala, né? Aí tava lá o recado, feriado, 21 de abril. Eu falei, hoje é feriado. Assim, é feriado. Tá, beleza, então bota dormir. Desse jeito. Então, gente, eu fico muito feliz por estar contribuindo positivamente com vocês. Viver é simples. É a gente que dificulta, é o próprio ser humano que dificulta, né? Com as nossas neuroses, com as nossas dificuldades em lidar com as situações diferentes. A nossa tendência é ficar sempre na zona de conforto. O nosso cérebro, eu costumo falar que ele é uma criança birrenta. Ele não gosta de sair para a transformação de forma alguma. O quanto mais na sua zona de conforto você ficar, ele tende a te atrair para isso. Por quê? Porque ele não gosta de gastar energia. Ele quer guardar a energia toda para ele. Então, você estudar, se desenvolver, ir para a academia, trabalhar um novo hábito, uma nova competência, gasta energia, é trabalhoso, você sai da sua zona de conforto. É por isso que, às vezes, tem pessoas que sentam para fazer um curso online e aí já se pega no Instagram, já se pega no Facebook, já se pega com o pensamento lá longe, porque o cérebro quer trazer sempre aquela sensação de satisfação pessoal, né? De bem-estar. E às vezes ficar aqui dentro do curso online é cansativo, despende energia. Então a gente tem que lutar contra isso. Isso é só no início. Depois que você se força e cria-se o hábito, aí tudo flui.
Mas até você mudar esse comportamento e criar um novo hábito, uma nova competência, demanda um tempinho. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tratar essa nossa mente, né, esse comportamento mental nosso, como se fosse uma criança birrenta, e como se nós fôssemos os adultos e falássemos assim, não, você vai me obedecer, eu vou ficar aqui e vou estudar. E aí tudo flui. Vai ficar um pouquinho difícil no primeiro dia, no segundo dia, mas depois as coisas vão fluindo. Então, assim, pandemia, coronavírus, isolamento social, veio para a gente ressignificar muita coisa e aprender muitas coisas. Por exemplo, falamos dos hábitos, das rotinas, né? Atividade física. Importante ter uma alimentação bacana, porque tem alguns alimentos que eles impactam diretamente no nosso condicionamento físico e mental. Tem alguns alimentos que eles são depressivos, vocês sabiam? Por exemplo, açúcar e trigo, eles são alimentos depressivos. O açúcar dá aquele ápice, né, de êxtase, de satisfação, mas depois vem o remorso, vem a culpa, né? O trigo não é mais aquele trigo natural que se plantava lá bonitinho, agora é altamente processado, industrializado. Os alimentos muito industrializados têm muito aditivo químico, corante, conservante. Esses aditivos químicos, eles são inflamatórios. Alimentos inflamatórios abaixam a nossa serotonina, a gente tende a ficar mais para baixo, tende a ficar mais entristecido. São alimentos pré-cancerígenos. Então, assim, é uma bola de neve. Então, quanto menos industrializados vocês puderem se alimentar, fora que vai ajudar no emagrecimento, né? Você corta açúcar, corta trigo, se alimenta mais saudável, de antemão você já começa um processo de emagrecimento. Esse processo de emagrecimento eleva a sua autoestima, olha que bacana. Elevou a autoestima, você está de bem com a vida, você está feliz consigo mesmo, o mundo pode cair lá fora que ninguém tira a sua felicidade. Fernanda? Não é assim? Fala, Sérgio. Então, não sei se eu vou mudar o foco um pouco, fazendo você essa pergunta, essa colocação, mas eu preciso desse help. Com relação à ansiedade, todas as pessoas têm o mesmo nível de tratamento, a mesma dosagem, ou cada tipo de ansiedade é um tipo de tratamento, ou muda só a dosagem? Não, por exemplo, quando você fala de dosagem, eu posso entender a dosagem num processo psicanalítico e terapêutico ou a dosagem num processo medicamentoso? Não, é bem com relação ao processo de tratamento e não com relação a medicamento. Tipo, porque processo medicamentoso é só psiquiatra, tá? Transtorno, por exemplo. A ansiedade enquanto doença, enquanto transtorno que a gente fala, aí é um tratamento com o psiquiatra que é o médico que vai dosar essa medicação e aí vai ter uma equipe multidisciplinar para lidar com essa pessoa que é extremamente ansiosa e não consegue lidar ela mesma com o processo de ansiedade, com o transtorno de ansiedade dela. Então, o que a gente está conversando é naquela faixa que ainda não virou transtorno, que a gente consegue lidar sozinho, entendeu? Que a gente consegue aqui, nós mesmos, mudando o comportamental, mudando a nossa percepção de enxergar, se forçando a fazer alguma atividade diferente, porque o nosso mundo muda quando a gente muda. Se a gente ficar caminhando os mesmos passos, os mesmos caminhos, você concorda comigo que eu vou ter os mesmos resultados? Sim. Então, é loucura. Então, Pode falar. Quando eu pontuei a situação, é porque tem algumas coisas que realmente incomodam a gente muito e isso leva a um nível de ansiedade maior ou menor. No meu caso, é o que me deixa muito assim, ansioso, vamos colocar a palavra ansioso mesmo, mas que me deixa muito mal é a questão de injustiça, covardia, você vê a falta de consideração pelo próximo, sabe? Essas coisinhas assim. Esse nível, esse tipo de ansiedade, ao final, vai fazer com que eu me acomode com o sofrimento dos outros ou eu vou conseguir dosar isso, mas não ao ponto de eu não me incomodar mais com o próximo?
Essa Então, é a... sim. Você quer tirar uma dúvida se aquilo que você passa é realmente ansiedade ou não. Porque você Isso, falou de valores, por exemplo, justiça. Justiça é um valor. Então, a gente tende a se sentir mal, a gente fica puto da vida quando nós somos injustiçados, não é isso? isso. Então, é um valor moral. Então, tem pessoas que não têm esse valor, tá? Tem pessoas que podem ser injustiçadas que elas não estão nem aí. Agora, quem tem o valor justiça arraigado nele e quando sofre uma injustiça, é a morte, porque é um valor para ele. Não, Responsabilidade é um valor. Tem pessoas que são ao... extremamente irresponsáveis, não estão nem aí. Então, se você chamar ela de irresponsável, elas não vão se importar. Agora, se eu sou extremamente responsável e sou taxada de irresponsável, o mundo acabou para mim. Então, é identificar se isso é realmente ansiedade ou se estão, como é que eu posso falar? Ferindo valores de outros, Pontuando né? um valor seu, entendeu? É diferenciar Meu... a ansiedade de um valor que você tem. Não, sim, é meu e às vezes até de outros, né? Tipo, você vê uma pessoa sendo maltratada ou até mesmo espancada, igual o último caso que me deixou muito mal, eu fiquei mal mesmo, foi ver no momento eu não sabia que era um marido, mas um homem batendo em uma mulher, sabe? Coisas do tipo. De você não saber, assim, você querer se envolver, mas sabe que você vai colocar em risco, aí a família pede para você não se envolver, só que eu não consigo ficar bem, eu não consigo me colocar no meu lugar, vamos dizer assim. Só que para mim o meu lugar é tentar fazer algo para que aquilo não continue acontecendo. E só Não, que para minha família eu estou fazendo algo de errado, porque se eu for eu vou me expor, tá, entendeu? É coisa do tipo. Eu não entendi. consigo ficar bem, mesmo depois da É. situação acabada, eu ainda fico com esse nível de ansiedade muito alto ainda. Então, Desculpa, aí, Sérgio, Sérgio, mas isso aí aconteceu ao vivo? Você estava presente ao local? Não, eu estava uma certa distância, mas eu presenciei, tipo, eu vi, entendeu? Eu vi, mas a uma certa distância. Aí depois que eu fiquei sabendo que Porque era mais da isso menina, aí, que eu liguei a polícia e tal. pois é, porque isso aí, tá, não envolve em questão de ansiedade. Você tem que ligar para é, órgãos competentes para eles irem lá ao local e fazer o trabalho deles. Eu sim. entendo dessa Não, forma. então, mas é que tá o negócio. Então, eu liguei e tal, só que mesmo depois disso, eu fico com nível de ansiedade muito alto, entendeu? Aí é você identificar, Sérgio, se isso é ansiedade ou não. É por isso que aí já é algo, você percebe que é algo pessoal seu, e aí cabe um processo de autoconhecimento, um processo Entendi. de terapia. Porque você não está sabendo identificar o que é, que sentimento que é, que sensação que é, e isso está começando a afetar a sua vida profissional, a sua vida pessoal, porque você já falou da sua família que não está concordando com você. E aí você demanda muito tempo e muita energia pensando nisso. Percebe a situação que vai virando uma montanha-russa, uma bola de neve? Aham. E isso aí você só vai entender quando você iniciar um processo de terapia, um processo de autoanálise, para você identificar essas situações. Por exemplo, você viu lá o espancamento. A gente não consegue controlar a vida do outro. A gente consegue controlar mal a nossa vida. Nem a gente se entende direito. Precisa fazer uma terapia, uma autoanálise para a gente começar a se entender. Então, a gente tem que partir do seguinte princípio. Aquilo que está ao meu alcance, que está no meu controle, eu consigo atuar? Consigo, beleza. Não consigo é desencanar. É não pensar mais, não está no meu controle. Exemplo claro, coronavírus, isolamento social. Está no nosso controle parar essa pandemia e todo mundo ir para a rua? Não está. Só nos cabe aceitar e nos readaptar a essa situação. Então, assim, tem coisas que são fatos e dados, foi o que a Fabrícia falou. Você viu espancamento, chama o órgão competente e entrega. Encerrou ali, Entregou. né? Você fez o seu papel de cidadão. Chamou a polícia e a polícia que é o órgão competente para resolver essa situação. Não cabe a você ficar aí nesse caso. É algo que não depende dos acontecimentos lá fora. É algo mais profundo que está no seu inconsciente, que em situações parecidas você fica reprocessando esse sentimento, essa preocupação, essa sensação. Então, pode acontecer várias coisas diferentes, mas que vai fazer você
ficar revivendo essa situação, percebe? Que só no processo de terapia você vai conseguir identificar. E é algo profundo, tá bom? Muito obrigado. De nada. Então, onde a gente tinha parado? Por exemplo, está falando da alimentação saudável, né, que tem os alimentos que são depressivos, te quebra, você emagrece, beleza. Tríade do bem viver é o que eu costumo falar. É uma tríade, né, em equilíbrio. Corpo, mente e espírito. Como que a gente cuida do corpo? Gente, se eu for colocar veneno para dentro de mim, eu estou me envenenando. Esses produtos industrializados vão nos envenenar. A longo prazo, eu posso morrer. Eu vou ficar depressiva. Obesidade é uma enfermidade, não é saudável. O que é obesidade? São células inflamadas. Células inflamadas não é saudável. Atividade física. Eu tenho que, não é para eu só ficar magro, bonitona, gostosona, ou bonitão, gostosão, saradão. É para liberar serotonina, é para me dar energia para poder trabalhar, para poder cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar do marido, da esposa, ter uma vida profissional bacana. É para eu ter um envelhecimento saudável, sabe? Autonomia. Eu não precisar de uma bengala para levantar do sofá, para eu conseguir ir ao banheiro sozinho, para eu conseguir andar, né, até a padaria sozinho quando eu envelhecer. É com essa mentalidade que a gente tem que pensar, é ressignificar, sabe? Então, como a gente cuida do corpo? É igual 2 mais 2 são 4. Alimentação saudável e atividade física, não tem outro. Não tem outro caminho. É aceitar isso e fazer. Mente, é o que a gente está fazendo aqui agora, ó. Atualizar a mente, estudar, se desenvolver, leituras bacanas, filmes bacanas, sabe? Atualizar a mente, sair dessa zona de esse mundo pequeno, sabe? A gente não amplia o conhecimento, não amplia o intelecto, sabe? Isso é vida, conhecimento é vida. Quando a gente conhece, você saber que, por exemplo, o trigo é depressivo. Se eu já sou uma pessoa depressiva, eu vou comer trigo? Conhecimento. São coisas bobas, percebem? Coisas bobas, mas que faz diferença. Então, cuidar do corpo, da mente, agora do espírito, da alma, né? Eu costumo falar, eu falo da espiritualidade. Eu costumo falar para as meninas que é não confundir espiritualidade com religião. Porque religião é uma coisa, espiritualidade é outra. Espiritualidade é trabalhar o bem, é ser uma pessoa positivista, sabe? É ser tolerante, é se amar. Porque quando a gente se ama, o amor próprio, gente, não é egoísmo. A gente tem que se amar em primeiro lugar, se cuidar em primeiro lugar. Se a gente está no avião, o avião começa a cair, as máscaras descem. Se eu não colocar a máscara em mim, né, para poder respirar, eu vou conseguir ajudar quem está do meu lado? Não. Então é se amar primeiro. Não é egoísmo isso, é autocuidado. Porque quando eu me amo, quando eu estou de bem comigo mesma, quando eu estou satisfeita comigo, eu sou boa para o outro. Eu sou bacanérrima para o meu próximo. Eu não vejo dificuldade. Podem perceber, analisem situações ao redor de vocês. No dia que vocês estão chateadas, irritadas, irritados, né? Nada dá certo, pode perceber alguma coisa que você deveria ter feito e ainda não fez está acontecendo. E aí você inconscientemente não pega essa autorresponsabilidade. Você transfere para o outro. Aí o outro que é ruim, o outro que é chato, a vida está ruim, se chove você reclama da chuva, porque na verdade a sua insatisfação é interna. É uma insatisfação pessoal, só que você não quer enxergar. E aí você transfere para Deus e o mundo, até para o seu gato ou bichinho de estimação, é culpado daquilo, e não olha para você. Então, assim, por isso a gente tem que fazer aquilo que precisa ser feito. Se eu quero ser evoluída no inglês, eu tenho que sentar e fazer meu curso de inglês. Se eu não faço, se eu protelo, se eu procrastino, eu vou ficar insatisfeita comigo. Chega à noite, não sentei, não estudei, aí começa a remoer, aí fica uma chatice, aí vai dormir mal, aí responde mal o filho, responde mal o esposo, porque a insatisfação é própria, é interna. Então, podemos observar quando tudo está muito ruim,
está muito estressante, algo não está legal, parem e observem. O que eu precisava fazer que eu ainda não fiz? E quando a gente faz, seja a mínima coisa. Quer coisa boba? Ficar protelando arrumar o guarda-roupa. Aí eu preciso arrumar meu guarda-roupa. Aí você acorda o dia inteiro pensando naquilo e não faz. Aí passa um dia, 2 dias, você finalmente vai lá e faz. É uma sensação de bem-estar que vem depois? É ou não é? Para qualquer outra coisa. Que você pegou e fez, desencanou. A Sheila falou, eu tenho que acordar e arrumar minha cama, porque se eu não arrumar, fica aquela coisinha na minha cabeça. É pegar e fazer. É uma coisa a menos. Então, quando a gente faz o que a gente precisa fazer, a gente fica satisfeito com a gente mesmo, sabe? Essa satisfação traz bem-estar. O bem-estar instaurado, a gente tende a ser melhor para a vida, para o mundo, para aquele dia, para os nossos familiares e para nós mesmos. Beleza? Processo de trabalhar a mente, diminuir a ansiedade. Meditar, gente. Se vocês conhecem a meditação, se não conhecem, hoje ela já é considerada uma forma terapêutica cientificamente comprovada. A classe médica já aceita a meditação como forma terapêutica e realmente aquieta a alma. O que é meditar? É você trazer a sua atenção no aqui e no agora. É você parar de pensar em tudo que está acontecendo lá fora. É separar aqueles 10 minutinhos, observar a sua respiração. Ó, só de eu falar mais calmo, você percebe que o coração desacelera? Já traz aconchego, já traz paz. Então, assim, procurem saber, se vocês não conhecem ainda, ou se já conhecem, beleza? A meditação. Tem vários aplicativos gratuitos, vocês podem baixar, podem pesquisar sobre, pode começar de 3 minutos, depois evolui para 4, 5, 10. Quem tem dificuldade em dormir, fazer uma meditação antes de dormir, você dorme serenamente. Você sente, as pessoas que são muito ansiosas, o batimento cardíaco é muito acelerado, sabe? Você sente aquele cansaço, e é um cansaço que vem. Quando você para, tira aqueles minutinhos para descansar e medita, o coração desacelera, traz uma paz, um aconchego. Então, procurem pesquisar, é uma dica que eu dou, a meditação. Tá bom? E aí, por último, eu quis trazer para vocês a resiliência, sabe? Além de tirar durante o dia, conversar com as pessoas de casa. Não fiquem muito focadas só em fazer as suas atividades, em serem produtivos. Tira um dia para conversar, um café da tarde, geralmente no almoço, almoçam juntos, conversam sobre vários assuntos, quem tem filho, quem tem esposa, enfim, né? Se às vezes mora sozinho, conectar com a família pela chamada, né, como é que é? Pela chamada de vídeo. Então, se manter um pouco também para você conversar com as pessoas, não ficarem totalmente isolados. Muitas pessoas têm evitado, não sei se vocês fumam, né? Evitar fumar e álcool, porque em questão de imunidade, abaixam a imunidade. Então, assim, com moderação, né, principalmente o álcool, porque ele trabalha na questão da saúde física, tá bom? E a resiliência, o que é a resiliência, gente? Vamos ser mais resilientes agora neste momento. Né? Tecnicamente falando, o que é resiliência? A capacidade de você ser forjado, maltratado, né? Passar por situações muito difíceis, e aí você não quebrar, você aguentar ali firme e voltar de uma forma melhorada, né? Uma forma mais fortalecida, e que você possa, quando a gente consegue sair de uma situação em que a gente ressignificou aquilo, e a gente volta de uma forma mais forte e pode enfrentar melhor outras situações. Então, assim, olhar para essa situação com os olhos, através de tudo que a gente já falou aqui, sabe? Com amor, de uma forma que a gente possa aprender mais, se desenvolver mais, aceitar essa situação. É uma situação que fugiu do controle de todo mundo, o mundo inteiro está passando por isso. Pessoas estão morrendo, mas não está sob o nosso controle. A gente fica pensando muito nisso, a gente vai ficar ansioso. Então, é aceitar e fazer, eu volto a falar, aquilo que está no nosso controle. O que está no nosso controle? É isolamento social?
é obedecer às autoridades competentes, né, os órgãos de saúde? É isso que a gente tem que fazer. Porque se ficar pensando naquilo que a gente não tem condição de fazer, que não está no nosso controle, vai gerar ansiedade. Então, é aceitar e trabalhar o nosso melhor, o melhor que a gente pode fazer. Então, assim, são dicas que eu trouxe assim, do nosso cotidiano, que eu acho que se a gente começar a praticar efetivamente, eu acho que vai reduzir em muito esse nosso índice ainda saudável de ansiedade. Excelente, E aí Fernanda. eu queria deixar... Eu só vou falar uma palavrinha antes aqui, porque eu estou encantada assim com essa. Anotei tudinho, a receitinha, para me ajudar, que realmente assim é necessário a gente prestar atenção na gente mesmo, né? Eu vejo que tudo isso para acontecer é a gente olhar para nós mesmos e observar. Aconteceu alguma coisa, né? Perceber como que aquilo, que impacto aquilo causou em mim, aquilo que eu vi, aquilo que eu ouvi. Eu falo que semana passada aconteceu algo com pessoas que eu conheço, não foi comigo, mas me afetou assim profundamente. Eu fiquei pensando, eu falei, gente, como pode, né? Às vezes coisas acontecem, igual o Sérgio falou, ele viu algo acontecendo com outras pessoas, como que aquilo afetou ele, né? E às vezes você tira você do foco, se você não prestar atenção em você, tá sempre alguma coisa tirando você do foco, daquilo que você precisa fazer. Então você precisa se conhecer, né? Se perceber, para você perceber o que está acontecendo ao seu redor e não deixar aquilo te afetar. Porque a vida continua, né? As coisas estão acontecendo, você precisa dar conta de muitas coisas, você precisa estar atento às coisas que já dependem de você, e se o externo influenciar o seu interno, você não anda, né? Aquilo te paralisa, né? E nossa, achei super bacana. Eu queria só enfatizar toda. Eu queria só enfatizar, Sheila, que você falou de emoções. Isso é natural, tá, gente? Em momentos difíceis assim, as nossas emoções, elas ficam muito mais afloradas. Tanto tristeza, quanto alegria, ansiedade, raiva, elas ficam realmente afloradas. Então, assim, eu vou frisar por quê? Para a gente não ficar pensando que, eu estou muito triste, eu estou muito chorando, eu estou muito estressada. É natural, vai passar, tá todo mundo no mesmo barco. A diferença é qual a resposta que você vai dar para essa situação. Não são as coisas que acontecem conosco que nos falam quem a gente é. É a resposta que a gente dá aos acontecimentos que mostram quem a gente é. Então, é trabalhar essa gestão emocional, mas que nessa época de pandemia realmente fica mais aflorado. Eu queria deixar aqui, Sheila, uma reflexão para vocês. Eu sempre gosto de deixar um textinho no final, como forma de ajudar, motivar e refletir, mais como atitude de reflexão. E aí eu escrevi aqui, eu vou ler e é um presente para vocês, tá bom? Mais um. Então vamos lá. O confinamento amplia tudo que não vai bem. Nos confronta com aquilo que a rotina disfarça. E nos descobrimos angustiados para resolver algo que não temos conseguido há muito tempo. É hora, então, de refletir, mas não de se torturar, né? De fazer pequenas mudanças, pequenos ajustes, mas sem forçar. Tudo no seu tempo. E por que não, aos pouquinhos, se reinventar? Então, é hora da gente refletir, mas não nos torturarmos por isso. De fazer pequenas mudanças, mas não forçar. E por que não aproveitar aos pouquinhos e nos reinventar? Excelente. Muito obrigado. Obrigada, Obrigada Fernanda. a vocês. Fernanda, maravilhosa essa reflexão. Sugiro até que você escreva lá no grupo, porque dá para a gente ficar aí lendo e relendo e pensando. Isso, legal. Eu vou deixar lá, vou deixar. Fernanda, a Bianca entrou aqui. Bianca, boa noite. Boa noite, boa noite. Marcelo ouviu aí? Tá ouvindo, Marcelo? Tá só conectado, mas eu não estou vendo a imagem. Não sei se ele está acompanhando a gente. Acho que não. Está conectado, mas acho que... Deixa eu ver. Fala, Sérgio.
Eu só queria deixar um agradecimento, assim, porque para mim as palavras da Fernanda e da Fabrícia foram muito válidas, porque para mim a maneira que eu estava é o que a Fernanda tinha falado lá no início com relação a comodismo, que o cérebro da gente tipo, trabalha num certo nível ali, se você não trabalha ele fica no certo comodismo, é muito mais fácil de trabalhar no comodismo, porque o que você me disse, que você passou, a mensagem que você passou, é que eu realmente, tipo assim, até então, eu estava acreditando que o que eu estava fazendo, a forma que eu estava agindo corretamente, entendeu? Então, a maneira que você falou, você já vai estar, eu vou estar trabalhando isso dentro de mim, porque é o que você falou. Como é que você falou? A questão não é a maneira que você, é a maneira, desculpa, eu esqueci a palavra, mas eu entendi que eu tenho que dar uma resposta melhor para mim mesmo, que eu tenho que não agir da maneira que eu costumo agir hoje. Eu tenho que realmente se repensar as minhas autoconhecer, atitudes. sabe, Sérgio? É se autoconhecer. Você ainda tem alguns pontos que você não se conhece, por isso não está sabendo como proceder. Então, seria realmente iniciar esse processo de autoconhecimento, uma autoanálise, entendeu? E se você quiser depois me procura, a gente conversa, eu te oriento melhor, tá bom? Muito obrigado. Nada, tchau. Oi, Bianca. Se apresenta aqui, que a Fernanda acabou de finalizar a apresentação dela aqui, a reflexão, mas a Bianca estava em uma outra reunião, não pôde entrar antes, só para cumprimentar o pessoal, né, Bianca? Tá. Ei, tudo bom? Tudo bom? Tudo. Ei, pessoal, olha só, eu estava numa outra atividade, então, eu não vi, infelizmente, eu não consegui acompanhar, né, a palestra, a live, mas então, eu sou Bianca, eu sou amiga da Sheila tem um tempo, não sei todos que estão aqui hoje na live, mas, assim, minha área de atuação é a área da motricidade, eu trabalho com projeto, com evento também, e é isso, eu não consegui acompanhar tudo, mas eu tenho certeza que deve ter sido bastante interessante. Foi maravilhoso. Eu coloquei para gravar aqui, eu vou testar depois para ver como ficou, se deu certo. Se ficou bom, eu vou ver também a possibilidade de aproveitar o vídeo e editar, né? Tentar fazer algum corte assim de entrada e final. Agora o Marcelo apareceu, ligou a câmera. Você estava acompanhando? Estava, né? Mas que aí o Sérgio fez a pergunta e eu deixei ele fazer a pergunta para falar depois. Tá certo. Para quem não conhece, Marcelo, meu esposo, está lá no outro cômodo. Prazer, Marcelo. Muito prazer. Boa noite. E aí a gente, se der certo aqui, né, a gravação, eu vou estar editando aqui depois para a gente, aí compartilho com vocês, vocês quiserem estar aproveitando, né, o conteúdo, de repente compartilhando nas redes de vocês, né, como participante também desse grupo do Arte na Varanda, eu vou estar disponibilizando para todos vocês lá no grupo, tá bom? Tá bom, muito obrigado. obrigado. Eu me coloco à disposição, depois, as pessoas quiserem tirar alguma dúvida, me procurar, pode procurar, tá bom? Tá ótimo, ótimo, Fernanda, obrigado. Obrigada. Parabéns, Fernanda. Parabéns aí pelo seu Parabéns, obrigada, Fabrícia, também, pelas suas ponderações. Foi muito bom. Contribuiu foi um prazer, muito. gente. Obrigada, gente. Um abraço para todos, ótima noite, bom descanso. Todos fiquem com Deus. Obrigada, Amém. boa noite. Amém. Até a próxima. Boa noite a todos. Até, se Deus quiser. Um abraço, beijo para vocês. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ei, Bianca, tudo bem? Tudo, Sheila. E aí, deu tudo certo? Menina, tá dando certo. Eu tive hoje o dia hoje foi bem pesado, foi puxado desde ontem que eu tô naquele movimento. Eu conversei ontem com o Marcos à noite. Deu certo conversar com ele? Deu sim. Conversei com ele e, assim, ele me falou que eu poderia mostrar umas coisas que eu tinha feito para ele. Ele falou que estava tudo ok, que eu poderia continuar naquele movimento mesmo, naquele modelo.
E ele disse assim, ó, se você precisar de alguma coisa, você me comunica e tal, mas ele falou, ó, se você trabalhava com o que você tem mesmo agora, nesse momento. Eu falei, beleza. Tranquilo. E aí, hoje, conversei com a Karina, que ela também já está me acompanhando há um tempo, e a gente delimitou algumas coisas, né? A gente delimitou algumas coisas dentro daquilo que a gente tinha conversado. E assim, eu fiz um orçamento com alguns fornecedores, e o que eu achei, Sheila? Assim, achei que os kits podem ficar muito caros, assim, inicialmente, para fazer aqueles eventos. E aí, eu estou pensando numa outra modelagem especificamente